Calvin Evans também trabalhava no Instituto de Pesquisas Hastings. Mas ao contrário de Elizabeth, que trabalhava em um laboratório apinhado de gente, ele tinha um grande só para si. Levando em conta seu histórico, talvez ele merecesse o laboratório. Aos 19 anos, já tinha contribuído com uma pesquisa decisiva que ajudou o famoso químico britânico Frederick Sanger a conquistar o Prêmio Nobel. Aos 22, descobriu uma forma mais rápida de sintetizar proteínas simples. Aos 24, seus avanços no campo da reatividade do dibenzo-selenofeno o colocaram na capa da revista Chemistry Today. Além disso, escreveu 16 artigos científicos, recebeu convites para 10 congressos internacionais e uma oferta para uma bolsa de pesquisa em Harvard. 2 vezes. Que ele recusou. 2 vezes. Em parte porque Harvard não o tinha aceitado como aluno alguns anos antes e em parte porque, não havia nenhum outro motivo. Calvin era um homem brilhante, mas se tinha um defeito, era a capacidade de guardar rancor. Além desse rancor, ele tinha a reputação de ser impaciente. Assim como tantas pessoas brilhantes, Calvin simplesmente não entendia como ninguém mais entendia as coisas. Também era introvertido, o que não é exatamente um defeito, mas muitas vezes a introversão se manifesta como frieza. O pior de tudo é que Calvin era remador. Como qualquer pessoa que não pratica remo pode atestar, remadores não são divertidos, porque o único tema sobre o qual querem conversar é o esporte que praticam. Junte 2 ou mais remadores em um ambiente e a conversa descamba de assuntos normais, como trabalho e clima, para longos relatos inúteis sobre barcos, bolhas, remos, grips, remo-ergômetros, idas à proa, exercícios físicos, ataques, afastamentos, recuperações, rachaduras, posições, vogas, trilhos, partidas, comandos, sprints e debates sobre a água estar realmente lisa ou não. Daí, geralmente, a conversa progride para o que deu errado na última vez em que remaram, o que pode dar errado na próxima e de quem foi ou será a culpa. Em algum momento, os remadores estendem as mãos e comparam os calos. Se você for muito azarado, essa ação pode ser seguida por vários minutos de reverência, enquanto um deles relata um dia perfeito no remo, no qual tudo foi fácil. Além da química, o remo era a única coisa pela qual Calvin nutria uma paixão verdadeira. Na realidade, o remo foi o principal motivo para Calvin se candidatar a Harvard. Em 1945, fazer parte da equipe de remo de Harvard significava remar com os melhores. Na verdade, com os segundos melhores. A Universidade de Washington tinha a melhor equipe, mas ficava em Seattle e diziam que em Seattle está sempre chovendo. Calvin detestava a chuva. Portanto, ele se voltou para um local mais distante, para outra Cambridge, aquela que fica na Inglaterra, expondo assim um dos maiores mitos sobre cientistas, que eles são bons em pesquisa. No primeiro dia em que Calvin remou em Cambridge, choveu. No segundo dia, choveu. No terceiro dia, idem. Chove desse jeito o tempo todo? Reclamou Calvin, enquanto ele e os companheiros de equipe erguiam o pesado barco de madeira nos ombros e se arrastavam até o cais. Nunca! Tranquilizaram os outros. Cambridge, em geral, tem um clima bem ameno. E depois se entreolharam, como se quisessem confirmar algo de que já suspeitavam havia muito tempo. Os americanos eram idiotas. Infelizmente, a idiotice de Calvin também se estendia aos namoros. Um grande problema, já que ele queria demais se apaixonar. Durante todos os 6 anos solitários que passou em Cambridge, Calvin conseguiu convidar 5 mulheres para sair. Dessas 5, só uma concordou em ter um segundo encontro e, mesmo assim, só porque pensou que fosse outra pessoa quando atendeu o telefone. O maior problema de Calvin era a inexperiência. Ele era como um cão que, depois de anos tentando, pega um esquilo e não tem a menor ideia do que fazer com ele.
Olá, dissera ele, com o coração aos pulos, as mãos suadas, a mente subitamente desorientada quando a moça abriu a porta. Debbie? É Deirdre. A moça suspirou, dando a primeira de uma série de muitas olhadas no relógio. Durante o jantar, a conversa zigue-zagueou entre decomposição molecular de ácidos aromáticos, Calvin, o filme que deveria estar em cartaz, Deirdre, a síntese de proteínas não reativas, Calvin, se ele gostava de dançar, Deirdre, olhar as horas. Já eram 8:30 da noite e ele tinha que remar na manhã seguinte, então ele a levaria direto para a casa dela, Calvin. Desnecessário dizer que ele transou muito poucas vezes depois desses encontros. Na verdade, não transou nenhuma vez. Como assim você não está dando sorte? Comentavam seus colegas em Cambridge. As garotas adoram remadores. O que não era verdade. E mesmo sendo americano, você não é feio. O que também não era verdade. Parte do problema era a postura de Calvin. Com 1,93 m de altura, ele era comprido e magricela, mas curvava para a direita, provavelmente porque sempre remava a bombordo. Mas o pior mesmo era o seu rosto. Ele tinha uma aparência solitária, como uma criança que cresceu sozinha. Grandes olhos cinzentos, cabelo alourado, desgrenhado e lábios arroxeados, quase sempre inchados, porque ele costumava mordê-los. Seu rosto era o que alguns poderiam chamar de sem graça, uma composição abaixo da média, que não dava a menor pista do anseio e da inteligência que existiam por trás, exceto por um traço essencial: os dentes, que eram retos e brancos e compensavam toda a compleição facial sempre que ele sorria. Felizmente, ainda mais depois de se apaixonar por Elizabeth Zott, Calvin sorria o tempo todo. Eles se conheceram, ou melhor, trocaram algumas palavras, em uma terça-feira de manhã no Instituto de Pesquisas Hastings, o laboratório privado localizado na ensolarada região sul da Califórnia, onde Calvin, depois de se formar em Cambridge e de fazer um doutorado em tempo recorde e tendo 43 ofertas de emprego para considerar, aceitou o cargo, em parte por causa da reputação do instituto, mas principalmente por impulso. Não chovia muito em Commons. Elizabeth, por outro lado, aceitou a oferta de trabalho do Hastings, porque foi a única que recebeu. Parada do lado de fora do laboratório de Calvin Evans, ela percebeu uma série de grandes cartazes que alertavam: não entre, experimento em andamento, entrada proibida, mantenha distância. Então, ela abriu a porta. Olá! Chamou, tentando se fazer ouvir por cima da voz de Frank Sinatra, que bradava de um aparelho de som posicionado em um lugar inadequado, no meio do cômodo. Preciso falar com o responsável. Calvin, surpreso ao ouvir aquela voz, esticou a cabeça por trás de uma grande centrífuga. Desculpe, senhorita! Gritou ele irritado, com um grande par de óculos de segurança protegendo os olhos da substância borbulhando à sua direita. Mas esta área é restrita. Não viu os cartazes? Eu vi, gritou Elizabeth em resposta, ignorando o tom do homem enquanto atravessava o laboratório para desligar a música. Pronto, agora podemos escutar um ao outro. Calvin mordeu os lábios e apontou para os cartazes. A senhorita não pode entrar aqui. Os cartazes. Bem, me disseram que seu laboratório tem um excedente de Becquerels e precisamos de alguns lá embaixo. Está tudo aqui, disse ela, empurrando um pedaço de papel na direção dele. Foi autorizado pelo gerente de estoque. Ninguém me falou nada, disse Calvin, examinando o papel. E sinto muito, mas não dá. Preciso de todos os Becquerels. Talvez seja melhor eu falar com um químico lá embaixo. Peça para o seu chefe me ligar. Ele voltou ao trabalho e religou o som. Elizabeth não saiu do lugar. O senhor quer falar com um químico?
Alguém que não seja eu? Gritou ela mais alto do que Sinatra. Isso, respondeu ele, e depois suavizou um pouco a voz. Olhe, eu sei que não é culpa sua, mas eles não deviam mandar uma secretária aqui em cima para fazer esse trabalho sujo. Agora, eu sei que você pode achar difícil entender, mas estou no meio de uma coisa importante. Por favor, só peça para o seu chefe me ligar. Elizabeth estreitou os olhos. Ela não gostava de gente que fazia suposições com base naquilo que ela considerava pistas visuais totalmente ultrapassadas. E também não gostava de homens que acreditavam, mesmo se ela tivesse esse cargo, que ser secretária significava ser incapaz de compreender palavras que não fossem datilografe isso em 3 vias. Que coincidência! Gritou ela enquanto se encaminhava até uma estante e apanhava uma caixa grande de Beckeres. Também estou ocupada. E saiu pisando firme.